Cada um vai completar uma frasinha, podemos colocar a primeira, que aí eu já repasso aqui para quem for responder. Esse é o lance. Não, esse é o lance do. Esse é o Bruno Mendes tira. Né? Se não é o Bruno Mendes, ia pitar o golaço. Jorge Igor, mudar 7 peças no time titular foi? Desespero. Desespero? Desespero. Mas foi efetivo? Valeu a pena? Foram bons 20 minutos. Esse é o lance do Michael. Olha o gol, nossa, passa muito perto, né? Não, ele gira, ele não consegue se reequilibrar para finalizar, né? Dava. E aí matava o jogo, né? Foi antes do segundo gol e com 3-1, né? O Goiás poderia ter matado o jogo. Desespero de um treinador que não conseguia tirar nada de diferente do time, não conseguia ver respostas com as formações que tentava, com as peças que trocava, e aí ele partiu para uma radicalização, assim. Olhando o episódio isoladamente, não dá para condenar. Ele tentou, ele foi ousado, ele buscou alguma coisa, ele saiu ali da zona de conforto e tal. Olhando o contexto do ano, é ruim você ver que em outubro um treinador de um time como o Corinthians está precisando fazer 7 mudanças porque o time não responde. O time teve 10 meses para responder e não respondeu. Então, olhando para o todo, né, foi desespero, deu certo durante 20 minutos e assim tem sido o Corinthians no ano. O Corinthians tem bons momentos, não tem boas sequências de atuações. Ele tem bons jogos ou bons pedaços de jogos, como foi ontem. Até os primeiros 20 minutos, jogou bola, estava 5-0 em finalizações. O primeiro tempo termina 7-6 em finalizações para o Goiás. Quando o Goiás toma o controle do jogo, ele é muito mais efetivo que o Corinthians. E a primeira chegada foi basicamente no chute de fora do Michael, que depois dali acaba deixando o jogo mais esmeraldino. O Jorge classifica como desespero. A gente escutou, não sei se foi ontem, se foi anteontem, não sei quando é que foi, mas foi essa semana, o Cássio falando sobre dar tempo, foi terça-feira, dar tempo para, que assim, não havia tempo suficiente para fazer uma mudança de forma de jogar. Em outubro. Tipo o Thiago Neves, quando falou das 4 mudanças do Rogério Ceni contra o Inter. E aí, no jogo seguinte a essa declaração, o Carille apresenta 7 mudanças no time. Então, assim, o goleiro... Mas só para reforçar, o Cássio ele fala o que eu acho muito legal. Ele falou assim, o que o Carille quiser fazer, nós vamos fazer. Ponto. Ele deixou claro que o time vai comprar qualquer ideia que seja imposta ou proposta pelo técnico. O Preto, o Jorge falou em mudança em 20 minutos. Eu acho que o Corinthians foi o time mais solto, independentemente de ter jogado melhor nos 20 primeiros minutos, mas foi o time que eu vi com mais condições de atacar durante todo o jogo, mesmo não tendo sido tão bom como foi nos 20 minutos iniciais. O empate foi uma vitória. O empate foi uma vitória? Uma vitória. O Goiás, no segundo tempo, a gente está vendo, são pelo menos 4 oportunidades claríssimas, ganhava toda a segunda bola, o Michael envolveu o Carlos Augusto, envolveu o Fagner, jogou nos 2 lados, certo? O Ney Franco no segundo, é uma frase que o Mauro adora usar, deu um nó no Fábio Carille. Essa talvez seja a que eu mais odeio. Mas assim, no intervalo aconteceu o seguinte, tem muito jogo que o treinador estraga ou conserta time no intervalo, certo? O Fábio Carille no intervalo deve ter dito assim, nós estamos bem, vamos continuar com essa proposta, ponto. E o Ney Franco arrumou o time no intervalo, vamos para cima que a gente tem condição de ganhar. O vestiário fez muito bem ao Goiás e fez mal ao Corinthians. E o empate do Corinthians foi uma vitória por causa do pênalti, que é discutível mas o cara abre o braço e tal. Mas na bola, meu caro Luiz Felipe, pelo que tu me pergunta, o Goiás merecia ter vencido. O Goiás merecia ter vencido. É porque você falou do pênalti, aí eu vou ser obrigado a entrar nesse assunto agora. Pra mim, isso não é pênalti nunca. Eu também acho que não é. Porque assim... Também acho que não é. Mas o braço do cara estava aberto. Também acho que não ele não estava sequer na disputa da bola. Ele estava num segundo lance ali. Alguns braços abertos. Perfeito. O pênalti ontem do Flamengo, pra mim, é justo que o Quinteiro ele sobe com o braço assim. Aqui. Ele está na disputa da bola. E a regra agora é explícita. Acima do ombro. No ombro, acima do ombro, é falta. Nesse caso, eu ainda acho, inclusive, que o jogador do Goiás está querendo tirar o braço. Que às vezes parece o braço, o cara está querendo... Para mim, eu jamais marcaria esse pênalti. E vou falar mais, mano. Só que, mas é a questão digamos, de coerência abusando do Pretzel. Todo lance de bola na mão, quer dizer, todo não, porque agora mudou a regra, mas enfim, de modo geral, bola na mão, mão na bola, é o lance discutível. Não, sim. Assim, você pode discutir. Mas para mim, desses, eu não tenho a menor dúvida para qualquer ângulo que eu não marcaria. Mas assim, eu não marcaria por um único aspecto.
É muito porque, assim, próximo. A mão do cara estava aqui, eu não sei exatamente onde é que estava a mão, mas houve uma raspada na cabeça a centímetros de onde ele estava. Ele estava encoberto, ele não teve tempo de reação. Ele não enxerga a bola, tem razão. E assim, nem o ciborgue, para usar um termo sub-60, teria velocidade. Aliás, você falou em ciborgue, eu não sabia, mas vai ter um novo De Volta para o Futuro, hein? Sério mesmo? Vai ter um novo De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, não, desculpa. O Exterminador do Futuro. Mas o Cyborg De Volta é o homem de 6 milhões de dólares. Você falou de Cyborg, mas o Exterminador do Futuro. Eu tava pensando porque... O Cyborg não é da tua época, é o homem de 6 milhões de dólares. Na época que 6 milhões de dólares era grande coisa. Eu falei o Carlos Eduardo. Exterminador do Futuro. Cyborg, chamar de Cyborg, pronto. Esse tipo de pênalti, ele é marcado. Ó, eu daria o penal. Acho que se for... André Sanches, sempre aqui vendo a gente. Mandou aqui Daniel Abdon. Eu daria... eu não daria o penal. Eu li tudo errado. Ele falou, não daria o penal. Esse aí é o lance da expulsão do Michael, né? O carrinho e ele eu daria o vermelho. Eu também expulsaria. Muita coisa. A questão do pênalti, desse tipo de pênalti, eu acho que ela esbarra ou numa insegurança da arbitragem de bancar uma não marcação de um pênalti como esse, ou de uma limitação. Eu disse isso uma vez ao Bassols aqui no último lance, e ele até, em parte, concordou comigo, pelos problemas que a gente tem no Brasil tão grande, tão desigual e com um déficit educacional tão grande. Uma limitação, às vezes, até intelectual, de entender e interpretar a regra. O que a regra diz. Pode acontecer. Sim. Como disse o Mauro, a recomendação é muito clara, do braço acima do ombro, essa coisa do movimento antinatural, e às vezes me dá a sensação de que nem todos os árbitros têm clareza suficiente do que está dizendo ali no papel. Aliás, e só uma coisa, que aí em defesa da arbitragem como um todo. Nos últimos anos, nunca em quantidade, dá para dizer até em qualidade, inclusive com a adoção do próprio VAR, se mudou tanto a regra do jogo como desde a primeira vez em 1863. Isso é ruim. Isso é ruim. Gente, são muitas mudanças. Então, é para decorar, gente, como qualquer decoreba de algo. Não sei se a gente decora mais em física, porque eu só decorava física. Eu também. Somos dois. Cara, os caras mais genéricos do mundo são os físicos, que eles conseguem falar um negócio. Aquele acelerador de partículas, sabe que tem na Suíça, que é a coisa maior, que é um negócio. Eu já li bóson de não sei o que. Eu já li 600 vezes e falei, para mim, é a obra mais absurda que eu não entendo porque isso é aquela porcaria. Mas deve ser por alguma coisa. Os físicos são geniais. Mas voltando a falar de decoreba, a regra, que é mais complexa de qualquer coisa de física, não é clara, Arnaldo, pelo amor de Deus. Um beijo pra você. Mas assim, e com tantas mudanças... porque você tem a regra, mas aí vão surgindo várias recomendações. Né? E vão mudando. E aí... E ultimamente, eu não lembro agora o número, mas tipo mais de 40 mudanças na regra. Entre pequenas coisas, mas que pesam, velho. E outras mais drásticas. E aí foi o pênalti no finalzinho do jogo que acabou dando igualdade ao placar final. Vamos para mais uma frase do verdadeiro ou falso. O Jorge completou a primeira, mudar 7 peças do time titular foi desespero. Pretzel vai completar a seguinte frase. Bota aí. Para Carille, o empate contra o Goiás significa? Uma sobrevida. Uma sobrevida. Uma sobrevida que tem... É uma sobrevida curta ou uma sobrevida longa? Eu quero entender o seguinte, Curta porque o ponto ontem foi um ponto ganho, certo? O Goiás perdeu 2, Corinthians ganhou 1. Mas também é um problema? Claro, para o momento é um problema. Mas o Goiás, no momento, é mais forte do que o Corinthians. Não, mas é o seguinte, o Corinthians nunca vai se basear no Goiás. O Corinthians tem que se basear no Corinthians. E aí, a base do Corinthians hoje, em termos de avaliação, ela é ruim. Ela é ruim. Aqui, ó, André Sanches, vamos deixar claro pela enésima vez. André Sanches e Carille não sentam à mesma mesa. Eles não debatem o programa juntos. Não adianta, eles não sentam à mesma mesa. Os dois, eles não se suportam, só que jamais eles vão chegar publicamente e eles vão dizer isso. Jamais eles vão dizer isso. Agora, empatou ontem, foi um ponto ganho, certo? Se perder para o Cruzeiro sábado, eu acho que não vai perder. Mas se perder para o Cruzeiro sábado, eu não sei se o Carille vira o fim de semana empregado. E não só pelo Corinthians, por ele e Carille também. Porque já tá por aqui também, já está de saco cheio de muita coisa, já está de saco cheio de muita coisa. Não acho que vai ser até o final do campeonato, mas apito final do campeonato, provavelmente o Flamengo dando a volta olímpica, em comum acordo, Carille aliás, um comum acordo você não pode ter como um acordo, como eles não se acordam em muitas coisas, mas assim, mas já estão provavelmente conversando de possibilidade de rescisão, pega daqui, pega de lá, e seja com eles, mas logicamente difícil a permanência dele para 2020.
Eu acho que... Bem difícil. Assim, pelo menos incomodado ele tá, e a gente percebe ele incomodado nas Ontem não deu entrevista coletiva, é um sintoma. Eu mandei uma mensagem para o Mário Grilo aqui ontem à tarde. Cuidado, se ele não vai pedir demissão com qualquer resultado. Não, o coordenador. Com qualquer resultado. A informação que eu tinha ontem é o seguinte: fica de olho na entrevista do Carille, com qualquer resultado ele pode sair. Por ele, Carille. Não deu entrevista, para mim isso também é um sintoma do clima ruim, certo? Do ambiente duro que está. Bom, vamos para mais uma frase que agora será endereçada a Mauro Betting, né? Já que Jorge já teve o seu momento. O Pretzel tem todos os momentos. Isso era o jogo das lacunas, né? Legal. Isso, é o jogo das lacunas. Inclusive tinha uma placa nesse programa que o pessoal escrevia e apagava. Mas aí teve um programa... O culpado está aqui, ó. Escreveu numa placa e não apagava. Você está apontando para ele ou para o espelho? Porque o culpado fui eu. Você e o outro. Eu e o Ale Oliveira. Isso. Eu sugeri ao Ale que ele... Mas eu não sabia. Eu não sabia que existia um pincel atômico que não apagava. Não. E outra coisa... Mas não apaga, meu. Mas só uma coisa, por que também o pincel não apaga? Estava cada um recebia uma plaquinha, um negócio para escrever e apagar. E tinha um piloto atômico que apagava. É uma das coisas mais aleatórias e mais azaradas da história da TV mundial, cara. É que nem se caísse. Não vou falar que cai. Não, e a cena, eu e o Ale tentando apagar. Eu brincando aqui, porque eu estava nesse lugar exatamente, falando, vocês usaram tinta permanente, achando sacanagem. Foi. Mauro Betting, Corinthians no G4 do Brasileiro é? Deixa eu fazer as contas. Está nesse momento no G4. É surpreendente? Não é surpreendente? É normal? Então, para abrir o meu jogo. Quando começou o campeonato, ou ia começar o Brasileiro, eu imaginava que o Corinthians estaria no G5, mas que não seria campeão, provavelmente nem vice, e colocava G5 porque eu achava que ele estaria na 5ª posição. Então, assim, se eu achava que o Corinthians estava na 5ª posição e está, por enquanto, no G4, o 5º, o 6º e tal... Aí vocês de novo vão reclamar, porque realmente nas lacunas eu consigo. O meu muro vai a muralha da China. Corinthians do G4, você é incisivo. É possível. Isso já está olhando para o final. Para o final. É possível. Tá, é possível, mas é. Mas o nível do. Então, aí que tá. É decepcionante? Você pensar pelo elenco que não. Agora, o que decepciona, eu acho, é a qualidade do futebol e o trabalho do próprio Carille. Por que a gente não consegue... o time está no... O Campeonato Brasileiro é difícil? Dificílimo. É difícil. Não é um dos mais é o mais equilibrado do mundo das grandes ligas. Os três falaram que é difícil. Por que, então, o Corinthians na 4ª posição com 44 pontos, a gente olha porque o Corinthians chegou lá por acaso? Não, mas eu acho que o Corinthians chegou também por causa dos outros também. Porque o Grêmio e o Atlético Paranaense, se tivesse, por exemplo, outras coisas. Eu gosto muito mais do futebol do Grêmio, muito mais do futebol do Atlético Paranaense do que do Corinthians. Grêmio, Atlético Paranaense e Inter. Gostei muito mais do futebol do Internacional, que também abriu mão pela tripla jornada de boa parte do campeonato. O futebol do Bahia hoje é melhor do Bahia é mais interessante. Mais interessante que o do Corinthians. Você vê, se for para escolher um jogo do time do Bahia, do Roger e do Corinthians do Carille deste ano, eu prefiro ver os jogos do Bahia e do Roger. Mas é o time do Corinthians do Carille que tem 44 pontos e muitas vezes a gente fica nessa assim, mas tem muito do Grêmio e do Atlético. Mérito, porque todo mundo reconhece os méritos aqui do Carille, da mas ele nunca, que tem. Quase nunca, algum outro jogo, mas certamente poupou menos a equipe e quando poupou bem menos em número de titulares escalados do que o Grêmio e do que o Atlético. Cara, uma coisa que eu reparei agora na tabela de classificação. Viu, se tu pedisse lá, Carille, Corinthians no G4 do Brasileiro ele responderia irreal, porque ele já falou sobre isso. Ele falou que jogou 10 partidas boas em 61. Porque assim, o Corinthians é um time muito difícil de ser batido pela força defensiva que tem, mas isso eu só me dei conta disso agora. Do 4º colocado Corinthians ao 9º colocado Goiás, todos têm 11 vitórias. Então estou falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso eu não sabia também. O Corinthians tem 44, o Goiás tem 37, o Corinthians tem 7 pontos aí em empates que os outros não têm, que o Goiás não tem. Então, assim, é um time que ele é difícil de ser batido e ganha pouco. O Oswald de Souza tem. Na 4ª posição com 11 vitórias. O Oswald de Souza tinha uma tese respeitável, era matemático, a gente entendia muito de futebol, que ele falava, cara, o critério, ele era frontalmente contrário ao critério de número de vitórias. O que também significa, por conta dos empates, a questão das derrotas. Você tem muita vitória, mas depois, às vezes, por causa do empate, você vai ter muita derrota. Então ele discutia, que é uma outra discussão filosófica. Mas eu, na dúvida, eu prefiro o time que realmente vá buscar mais a vitória do que tenha tanto empate assim. Né?